foi o aspecto mais importante que a gente desenvolveu nas aulas passadas. Poderia se dizer que todo foi importante, mas quem sabe o que é mais enriquecedor para o pensamento econômico é a lei de oferta e demanda. E vejam bem que nós falamos da lei de oferta e demanda desde um ponto de vista basicamente empírico, ou seja, a gente falou, é um fato que todos são testemunhas, que um produtor, quanto mais caro pode vender seu produto, mais é incentivado para produzir mais. E vice-versa, o consumidor, quanto maior o preço do que compra, ele fica represado, vamos dizer assim, em sua compra, não? Então adquire menos. Então, esses são fatos, poderíamos dizer, intuitivos em nós. Dificilmente alguém vai imaginar, se nós perguntamos a qualquer de vocês, a qualquer pessoa, alguém vai falar, não, quanto mais caro é um produto, eu compro mais. Inclusive, lembram quando falamos disto, quando o professor Bonato falou dos bens de luxo. Certos bens são mais comprados quanto mais caros são, porque eles representam uma imagem do que nós normalmente, corriqueiramente, chamamos de luxo. Um relógio Rolex. Se o Rolex hoje em dia começasse a vender-se a R$1.000, em vez de hoje em dia mais de 30, provavelmente em pouco tempo a demanda do Rolex desapareceria, porque a maior parte da gente que quer comprar um Rolex é porque sabe que quando ele está usando esse Rolex no pulso, a gente que o vê acha, olha, este cara é um cara importante, este cara é um cara que tem custos, e por consequência ele deve ser uma pessoa competente. Então há toda uma, vamos dizer assim, uma espécie de novela que se tece com relação às pessoas em função das coisas que usam. Mas volto a repetir, essas são exceções que confirmam a regra. De maneira que nós podemos dizer que efetivamente, não é, o preço é um repressor da demanda. Da mesma maneira que o preço é um incentivador da produção. No sentido de que quanto mais caro pode vender uma pessoa, mais vai estar estimulado para produzir mais desse bem. Bom, por que estou falando um pouco de novo da lei de oferta e demanda? Porque nós vamos a ver depois que eu posso chegar a essa mesma lei de uma maneira um pouco inversa, ou seja, em vez de eu inventar a lei a partir de experiências, eu posso criar um modelo abstrato e esse modelo é guiado justamente por uma lei exatamente parecida à lei de oferta e demanda. Então nós chegamos à lei de oferta e demanda não pelo método indutivo e empírico, mas pelo método abstrato e dedutivo. Basicamente são as duas grandes atitudes do pensamento econômico moderno. Tem pessoas, por exemplo, que são basicamente experimentadores de um laboratório econômico. Eles se preocupam justamente por comprovar as reações, analisar o comportamento das pessoas, das empresas, dos agentes econômicos, em função das observações que eles fazem. Por exemplo, você tem hoje em dia uma empresa chamada Kaplan, internacional, que leva registro de praticamente todo o que é econômico, preços das ações,
professores, dos derivativos, das matérias-primas. E isso é muito importante, porque a única, vamos dizer assim, ideia que nós temos sobre o que vai ser o futuro é justamente o que aconteceu no passado. Né? Caso contrário, nós estaríamos completamente órfãos de qualquer noção do que nos pode reservar o futuro. E essas situações de incerteza são extremamente ruins na economia. A incerteza em geral produz perdas mais grandes que provavelmente muitos dos piores erros ou das piores situações que possam existir, os fenômenos naturais. A incerteza é um repressor, por quê? Porque, em geral, salvo casos muito especiais, as pessoas são avessas ao risco. Ou seja, as pessoas não gostam de correr riscos, elas vão ao seguro. Mas essa parte de estudo, de análise de riscos, nós vamos deixar para mais para frente, provavelmente para a cadeira de engenharia econômica. Porque um dos fatos meio desagradáveis que aconteceu com este curso é justamente a quantidade de feriados. Então, o que a gente pensava que iam ser 18 ou 16 aulas, ficaram reduzidas praticamente à metade, contando as 4 provas que a gente dá. Então, eu em um primeiro momento, vocês se lembrarão da primeira aula, a gente fala, não, nós somos ambiciosos, nós queremos dar um curso de economia assim que possa ser, mas o problema é o seguinte, quando a gente não tem muito tempo, e o que é mais importante, quando vocês não têm muito tempo, porque esta não é a única cadeira que vocês têm que cruzar, há um problema de seguinte, se eu fosse a exigir um enfoque desta cadeira rigoroso e clássico, vocês teriam que estudar uma quantidade de coisas fora da aula que vai colidir com as obrigações que tem para outras cadeiras. Então, eu acho que um professor não pode atuar. Um dos grandes erros de um professor é imaginar que sua cadeira é a única. Ou querer brilhar porque fala, não, este professor, veja bem, todo mundo estuda com ele, porque ele é bravo, sei lá o que, sei lá o qual. Mas eu não acredito nessa, vamos dizer assim, essa característica como positiva do professor. Um professor ferrador, um professor exigente. Todo tem um limite, porque caso contrário você vai sair daqui sabendo muito bem algumas coisas e ignorando outras. Na vida profissional existe a lei de Murphy. Provavelmente, se vocês aqui na Unifei estudaram muito bem certas coisas e falharam em outras, o dia que vocês vão a professora vai falar, oh, engenheiro, você tem que fazer isto. E é exatamente o que nós estudamos. Entende? Então, é um pouco perigoso. Então, a gente deu uma baixada no nível do curso, mas tentando evitar que essa baixada produza uma falta de aplicabilidade. Ou seja, o mais importante para vocês é poder aplicar a economia em fatos concretos, em problemas concretos. E isso nós vamos a sacrificar. Como fala a Dilma, eu não vou a sacrificar o programa social. Então, eu também não vou a sacrificar a aplicabilidade. A parte matemática, vocês vão ter no material que está hoje em dia, foi distribuído para vocês via internet. Vocês têm, aquele que se interessa, por exemplo, por provas matemáticas, não é? O cálculo de máximos restritos e coisas desse tipo, vai ter suficiente, tem inclusive uma parte que é um pequeno resumo matemático das propriedades principais do cálculo vetorial, que é a parte matemática que é mais usada na economia. Nós vamos fazer esse mesmo estudo usando o cálculo matricial,
nós vamos usar por métodos mais de leis, mais vamos dizer, uma matemática simples e tentando usar mais os métodos gráficos. Não é? Às vezes uma curva é muito mais, vamos dizer assim, dá muita mais ideia das coisas que uma equação algébrica. Então nós vamos tentar usar essa intuição geométrica que todos temos para tentar obter o mesmo resultado de aplicação com menor investimento na parte matemática e científica. Bom, então, qual vai ser o objetivo que nós vamos ter agora? O que nós queremos é explicar o comportamento dos indivíduos no consumo de coisas. Normalmente essas coisas se denominan bens e serviços. Então, vamos a estudar o comportamento individual no consumo de bens e serviços. Por que bens e serviços? Porque existen certos produtos que são tangíveis, são materiais, como por exemplo o petróleo. E tem outros, como por exemplo a hoteleria, que são imateriais. A hoteleria não é um produto, não é algo que existe fisicamente, é um serviço. Ou seja, é o ato de permitir a uma pessoa que pernoite em um determinado lugar, que obtenha determinadas comodidades e em troca de um preço. Então, esses serviços são tão importantes ou mais que os próprios produtos materiais. Por isso, na economia, nós chamamos eles de bens e serviços. Um economista mais, vamos dizer assim, rigoroso, diria que são todos ativos. O ativo, que vem da palavra inglesa asset, implica uma, vamos dizer, o que distingue um ativo de qualquer outra coisa? Por exemplo, vamos supor, todos são entidades. Toda coisa que existe é uma entidade. A denominação mais geral de uma coisa é falar que é uma entidade, ou seja, que existe. Não é? Agora, que é o que distingue aos ativos dentro das entidades em geral? É que ele é precificável, ou seja, eu posso atribuir a ele um preço. A coisa, por exemplo, bondade, é praticamente impossível dar a ela um preço determinado, porque é um bem subjetivo, não é um ativo. Entretanto, por exemplo, um derivativo exótico, como falam os economistas, que hoje em dia é negociado pelos bancos de investimento, por mais complicado que seja, ele é precificável, existem modelos para fazer isso. Por exemplo, as opções. Uma opção é uma coisa bem mais complicada de precificar que uma ação. Porque eu, por exemplo, posso dar a você uma ação ou posso te dar uma opção a comprar essa ação no futuro. Normalmente, por exemplo, quando os executivos de uma empresa fazem um bom serviço, a empresa remunera a eles não com ações da empresa, com opções para comprar essas ações. Dessa maneira, a empresa não gasta dinheiro e o executivo fica incentivado a trabalhar bem, porque o valor dessa opção vai depender da situação da empresa no mercado. Compreende? Então, são coisas que devem ser consideradas para a definição de ativo. Bom,
vocês lembram de qualquer maneira, vou tentar fazer um pequeno desenho, da lei de oferta e demanda, que basicamente essa lei de oferta e demanda ela pode ser representada no plano. Você tem uma reta que me dá a oferta. Essa reta de oferta é uma reta crescente, pelo que nós falamos. Por quê? Porque isso representa a produção que vai a desenvolver um produtor em função do preço que pode vender seu produto. Então isso cresce. Temos uma coisa desse tipo. Esta seria a oferta. E temos também a procura ou demanda, que se representa como uma reta, só que ela é decrescente, porque ela vai representar a quantidade de produtos que eu vou comprar em função do preço. Então, esta curva seria a procura. E os eixos, vocês se lembram, são aqui o preço ou tarifa. T. E aqui a quantidade de produto que a gente usa ou a letra Q de quantidade ou quando falamos da parte elétrica, colocamos aqui E que é energia. Então, como seria isso? Vocês pensem, por exemplo, no mercado elétrico. Eu tenho a CEMIG. A CEMIG, quando vê que os preços são bons, ela investe em nova geração. Por exemplo, ela constrói barragens, ou seja, centrais hidrelétricas, compra a CEMIG Geração, por exemplo, tem comprado ultimamente parques eólicos e cresce, aumenta a oferta. Por quê? Porque ela tem a perspectiva de poder vender com lucro. Agora, já os consumidores, se a CEMIG não fosse regulada e pudesse aumentar os preços, podem ter certeza que vão colocar, em vez de 70 centavos como está agora, ou 60, vai para R$1. A empresa é um organismo, vamos dizer assim, que não pode ser considerado um ser humano, no sentido de ter conceitos de ética ou de bem-estar. Ela quer ser um lucro. Então, se ela colocar um valor muito alto, o consumidor da CEMIG, ou seja, nós, vamos começar a apagar a luz, a desligar o forno micro-ondas, o ar-condicionado, e vai a se contrair o consumo. Então vocês veem que, na verdade, o mercado é fundamentalmente uma barganha, na qual o produtor tenta impor preços altos e o consumidor tenta forçar a baixada de preços através dos recursos que tem de não consumir.
Entonces, un belo día vai se producir un equilibrio. Y ese equilibrio justamente va a estar caracterizado por un punto, que es lo que nos llamamos de punto de equilibrio, justamente, que es la intersección de esas curvas, de esas rectas. O sea, yo voy a tener aquí un punto que va a corresponder a equilibrio, que va a estar caracterizado por una cantidad de energía vendida y una cantidad a una cierta tarifa. Y ustedes ven que a esta tarifa, oferta y procura se cortan. Entonces, a energía que es producida por la semilla es exactamente igual a la energía que es comprada por los consumidores. Ahí está el equilibrio. Ni sobra ni falta. No tiene ni superávit ni déficit. Que, aliás, no caso da indústria elétrica é impossível porque a energia elétrica não é um bem estocável. Se eu tivesse, por exemplo, em vez disso, um bem que fosse durável, eu, por exemplo, carros, eu poderia dizer, não, uma concessionária pode deixar no pátio 30.000 carros, ou seja, tem uma flexibilidade operacional que não tem a indústria elétrica. Mas, de qualquer maneira, o que importa aqui de ver é esse fato. Se eu traçasse aqui uma reta abaixo ou acima, indicando uma tarifa maior ou menor, vou ter desequilíbrios. Quando trabalho com tarifa menor, vou ter um desequilíbrio com um superávit de procura, ou seja, mais procura que demanda. No caso de eu ter uma tarifa maior que a tarifa de equilíbrio, então eu vou ter uma oferta maior que a demanda. E a semilla vai ficar com máquina que não vai poder aproveitar, porque a semilla não pode gerar mais do que entrega, porque não tem nenhum lugar onde colocar. Até em alguns casos, vocês sabem perfeitamente que tem se tentado estocar energia elétrica, pelo menos a um nível de dias, ou dentro do dia, no intraday, como falam os americanos, existem essas centrais de bombeamento, por exemplo, no litoral, que elas bombeiam água, no momento que elas não têm carga, ou seja, não há consumidores, a central continua a funcionar, mas que é o que faz? Atua como um motor, como uma bomba que manda água a um lago que está no alto da montanha. E esse lago, essa energia potencial do lago, é justamente a energia elétrica poupada, que se transformou naturalmente em potencial, como a energia elétrica não poderia se manter. Mas, como energia potencial, seria o caso. Ou também a situação das baterias. Uma bateria é um tipo de equipamento em que eu consigo convertir energia elétrica em energia química que está aí e pode ser reconvertida em energia elétrica no momento em que eu quero. Tá? Bom, é possível melhorar um pouco, aprimorar um pouco esta noção de pugna entre consumidor e produtor. Bom, na verdade, vocês sabem que os produtores e consumidores são considerados agentes econômicos. E esses agentes econômicos, onde é que eles operam? Onde eles que se colocam? Se colocam em um âmbito que nós chamamos de mercado. Tá? Então, o mercado é justamente um ambiente em que
acontece a interacción de agentes económicos, productores y consumidores principalmente. Y en función de cómo acontece esa especie de competencia, de concorrencia entre los consumidores y los productores, eu falo que un mercado puede ser de diversos tipos. Por ejemplo, puede ser un mercado que tiene un único productor, en cuyo caso es llamado de monopolio. Y puedo tener también un mercado con múltiples productores y múltiples consumidores. Y en ese caso, no existe un agente predominante sobre otro. Por ejemplo, en el caso del monopolio, o agente productor predomina simplemente ¿por qué? Porque o consumidor no tiene otro lugar a onde ir para comprar. ¿Entiendes? Si un monopolio coloca un valor exagerado, la alternativa que tiene el consumidor es o comprar a un precio elevado o no comprar, porque no tiene alternativa. Ya en el caso de un mercado múltiple, cada uno puede intentarse virar, y en ese sentido los economistas hablan que cada uno tiene una cierta fuerza de mercado. O consumidor tiene una cierta fuerza de mercado. Por ejemplo, mesmo en este momento, vocês terão notado o seguinte: o dólar chegou a 3,30, estava a 2, em alguns meses subiu mais de 50%. Agora, alguém viu no supermercado bens importados subir nessa proporção? Não. E por que não? Porque os supermercados são gente boa e querem o bem-estar do consumidor? Não, é simplesmente porque eles perceberam que ninguém compra e vão quedar com seu estoque encaixado, sem poder vender. E isso é caro. Um estoque de supermercado é um estoque perecível, ou seja, manter um estoque não é barato. Então, en Brasil nós temos neste momento o que se chama uma inflação de custos, ou seja, os custos aumentaram, mas não temos inflação de demanda, felizmente ou infelizmente, porque alguém se poderia perguntar, bom, é bom que hoje em dia a inflação não tenha subido em proporção ao dólar. É bom porque não subiu, mas é ruim porque não subiu porque a gente não pode comprar. Ou seja, porque a economia é ruim. Então é uma disjuntiva que vocês compreendem, a gente não seria neste momento impossível de discutir esse problema, mas é importante que vocês percebam essa situação. Hoje em dia no Brasil nós estamos com uma inflação que ainda não disparou, porque justamente a economia não está boa, o desemprego está aumentando, e a gente se retrai. Então, tenta evitar se endividar para comprar as coisas. São mercados, por essa natureza pulverizada que tem, ninguém tem força de mercado suficiente para se impor aos outros. De maneira que o mercado tende a um equilíbrio, que é uma espécie de... Esse equilíbrio respeita a posição tanto dos consumidores como dos produtores. E esses mercados são os mercados que se chamam concorrenciais, competitivos. A ideia, quando se descobriu esse mercado, parecia que o homem, a mulher, tinha chegado ao ideal. Por quê? Porque o mercado concorrencial é um mercado em que os preços automaticamente tendem a se colocar no patamar certo. Nós vamos ver depois isso quando vejamos justamente que a lei de oferta e demanda pode ser entendida em função de um modelo abstracto que é o chamado modelo neoclássico.
Mas isso nós vamos ver com calma. Então, nessa situação, eu posso dizer que o mercado competitivo é uma espécie de salvação. Por quê? Porque, veja bem, evita qualquer tipo de predomínio. Nem o produtor predomina sobre o consumidor, nem o consumidor predomina sobre o produtor. E esse mercado, então, foi estudado por um economista já há muito tempo, que se chamava Adam Smith. E Adam Smith descreveu o mercado concorrencial de uma maneira muito gráfica, ao ponto de que essa frase que ele usou, hoje em dia todo mundo na área econômica usa. Ele falou o seguinte: olha, no mercado concorrencial é como se uma mão invisível levasse o preço a um equilíbrio ótimo. Então, a ideia da invisible hand de senhor Adam Smith é uma das coisas mais importantes que hoje em dia existem. Embora, claro que hoje em dia nós sabemos que a ideia de que os mercados são concorrenciais é uma ideia que não é corroborada na prática. Ou seja, sempre há algum tipo de, vamos dizer assim, armadilha através da qual os produtores conseguem elevar um pouco os preços acima do equilíbrio. Então, nós falamos que são mercados concorrenciais imperfeitos. E o mercado concorrencial perfeito é uma utopia. Esse mercado em que o equilíbrio se atinge de forma automática é uma utopia. Não é? Agora, resta saber se a economia baseada no mercado concorrencial é a melhor economia possível do ponto de vista do bem-estar das pessoas. É uma coisa que está muito em debate. Há grandes economistas hoje em dia que sustentam a ideia de que o mercado deve ser regulado. Ou seja, hoje em dia nós temos três posições praticamente. Uma posição que poderíamos chamar de centro, uma posição da direita e uma posição da esquerda. A posição da direita é que o mercado deve ser autorregulado, que não deve ser regulado, que o mercado sozinho vá a se convertir em um mercado perfeito. E o que politicamente hoje em dia está representado nos Estados Unidos, por exemplo, por um grupo do Partido Republicano que se chama o Tea Party. E o candidato atual republicano, que é o senador Ted Cruz, é justamente um representante desse Tea Party. Depois nós temos o centro, que fala dos mercados regulados. O representante mais importante dos mercados regulados é uma pessoa que, curiosamente, esteve em Itajubá há 30 anos, quando ninguém praticamente conhecia ele. É claro, ele chegou junto com a delegação da Electricité de France, porque a UNIFEL estava trabalhando em um projeto de planejamento de distribuição, e ele chegou como representante da Universidade de Toulouse, do Centro de Recherche Industrielle, como se chama hoje em dia, um centro bastante famoso. E uma pessoa de 25 anos. Por que eu falo que ele, neste momento, é o representante do centro? Porque ele, há uns 3 ou 4 meses, ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Então, nós, sem saber, estávamos aqui contando com uma pessoa que ia a ganhar o maior galardão possível de economia. Essa pessoa é Jean Tirole, não é?
e ele é um estudioso, justamente um dos grandes estudiosos da área da regulação, que é muito importante aqui no Brasil, porque o Brasil é um país que neste momento é um dos países que depende mais da regulação. Às vezes para bem, às vezes para mal, depende. Por exemplo, a ANEEL é uma reguladora que eu considero muito boa, mas você tem outras, né, como a Anatel, por exemplo, que é complicada. Vocês sabem a penúria que a gente tem com os celulares, com todas essas coisas, porque nós temos um mercado selvagem em que ninguém consegue lutar contra as grandes empresas. Mas esse é um outro problema. Então, indo então para essa é a posição de centro, então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: os mercados, o ideal é um mercado concorrencial. Isso não tem dúvida para o pessoal do centro. Só que o mercado concorrencial, você não chega a ele automaticamente. Se você deixa as coisas acontecer, os produtores sempre vão dar um jeito de ganhar e de prejudicar ao consumidor. Mas isso se pode resolver através de um sistema chamado de regulação. E mais importante, de um sistema de regulação que se chama regulação por incentivos. Ou seja, a regulação se consegue não punindo ao cara. Por exemplo, vamos supor, hoje em dia companhias que se dedicam à parte de planos de saúde. Hoje em dia se pune. Não, você não pode vender mais planos porque você não cumpriu isto. Isso não funciona. Mas se eu posso encontrar uma maneira de falar, olha, se você cumpre e você vai ganhar um pouco mais, você dá um incentivo. A resposta da empresa ao incentivo é muito mais positiva que a resposta a uma punição. Aliás, é próprio do ser humano. Né? Então, esse é o princípio. Hoje em dia temos na direita o mercado capitalista puro, o mercado regulado e o mercado, vamos dizer assim, socialista ou marxista, se vocês querem, que está baseado na lei de plusvalia. Discutir qual é bom ou qual é ruim é uma questão que não terminamos nunca, nem eu estou qualificado para isso. Mas é importante que você saiba que existem esses três e que o Brasil está claramente hoje em dia dentro do sistema de regulação. Como é que se consigue todo o equilíbrio no mercado concorrencial? Olha, tem uma série de figuras que eu não vou são meio difíceis de fazer, ainda que eu estivesse bem, seria difícil fazer no quadro, porque são curvas que têm que ser feitas com bastante precisão. Rego e essas coisas. Então, mas essas curvas estão em um material que foi disponibilizado há uns poucos dias pela Ligia, e então vocês vão poder dispor dessas curvas. Eu vou fazer mais ou menos como para que vocês entendam aqui, e depois, já de forma mais aprimorada, podem consultar os apontamentos. Bom, a ideia é a seguinte, então. Há muitas unidades produtivas do mesmo bem. Há muitas unidades produtivas. E há muitos consumidores. Então, o que acontece? Quando há muitas unidades produtivas, as unidades produtivas concorrem entre elas para vender. Por quê? Porque a venda que se pode fazer aos consumidores é um valor finito.
de manera que no es posible que todas vendan todo lo que ellas podrían vender. Esa venta está limitada por la capacidad de los consumidores de absorber la producción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace una empresa para vender más? Es ver a reta de oferta. ¿No? Ela vai a oferta e procura. Ela vai pensar, olha, se eu baixo meus preços, né? Pensem vocês, por exemplo, uma empresa que está aqui e quer vender mais, diminui um pouco o preço, que para poder diminuir esse preço, evidentemente, ela vai ter que aperfeiçoar sua tecnologia de produção. E, em função disso, vai, evidentemente, a vender mais. Vai ter passado desse ponto para esse ponto aí. Então, vocês veem que pela concorrência, as empresas tendem a diminuir seus preços todo o possível. Qual é o elemento inibidor de uma baixa de preço? É justamente a tecnologia de produção. Por quê? Vejam bem. Vamos supor duas empresas. Uma empresa está trabalhando com uns equipamentos velhos. E outra empresa investiu e está trabalhando com equipamentos modernos e com uma tecnologia de produção mais moderna. Então, o custo de produção por unidade, por exemplo, vamos supor, de carro, essa empresa com tecnologia avançada pode vender um carro a 10.000. Entretanto, a outra empresa pode vender o carro a 20.000. Se ela quisesse vender a 10.000, entraria em perda e teria que entrar em falência. Então, você vê que o mercado concorrencial é um mercado que tende a expulsar os produtores ineficientes e deixar apenas os produtores eficientes. Desde esse ponto de vista, o mercado realmente funciona. Ou seja, essa ideia de um mercado que premia ao eficiente e expulsa o ineficiente é boa para o consumidor. Claro que às vezes se pode produzir exageros, mas em geral a concorrência entre produtores é um efeito positivo. E como resultado disso, então, se chega ao preço de equilíbrio. E então, eu poderia dizer o seguinte, que se eu tenho 100 empresas produtoras e tenho 100.000 consumidores, o equilíbrio implica que se eu somar a produção de cada uma das 100 empresas e eu somar o consumo de cada um dos 100.000 consumidores, os resultados vão ser iguais. E nesse caso, a demanda e a produção de grupos grandes de consumidores e grupos grandes de empresas se costumam chamar de produção e demanda agregadas, ou de oferta e demanda agregadas. A palavra agregada implica que? Implica a oferta combinada de muitos produtores ou a procura combinada de muitos consumidores. Bom, esse então é o mercado competitivo. E vocês poderão, pensando no que eu falei, houve pessoas, antigamente já, que imaginavam que no mercado competitivo podiam conviver dois ou mais preços diferentes. Ou seja, eles falavam o seguinte: olha, é verdade que o mercado competitivo é muito bom, mas não necessariamente todo converge a um único ponto de equilíbrio. Eu posso ter mais pontos de equilíbrio, cada um caracterizado por um preço diferente. Por que isso não é possível?
Olha, temos que diferenciar dos aspectos. Antigamente, as comunicações eram lentas e difíceis. Então, em um ambiente, em um mundo em que a comunicação é lenta e difícil, podem existir bolsões nos quais sejam praticados preços diferentes. Mas no mundo atual globalizado, em que tem a comunicação instantânea e praticamente todo mundo se comunica com qualquer um, se eu tivesse um preço elevado e um preço menor coexistindo, então muita gente estaria sabendo de forma quase instantânea que existem esses dois preços. Então, vai aparecer um cara que vai fazer o seguinte: vai falar, então aqui se vende a 20 e aqui a 10. Maravilha! Então, dá uma ordem de compra de 100.000 produtos, aqui a 10. E avise que estou vendendo a 20 em outros lugares esses mesmos produtos. O cara, evidentemente, sem fazer nenhum investimento, porque ele pode comprar financiado e vender de forma direta, ele vai a conseguir então um lucro. Vai conseguir 100.000 por 20, não é? Por 10, desculpe, a diferença. 100.000 vezes a diferença de 10 daria 1 milhão, lucraria praticamente sem necessidade de fazer nenhum investimento. Então, isso é o que em economia se chama de arbitragem. Arbitragem é justamente a possibilidade de lucrar sem investir. E isso, naturalmente, o mercado rejeita. Por que rejeita? Porque, justamente, uma situação desse tipo é uma situação anormal. Se eu permitisse que no mercado houvesse arbitragem, todas as pessoas se dedicariam a buscar oportunidades especiais em vez de adotar uma atitude disciplinada de produção e consumo, na qual realmente se respeitassem as leis econômicas. Porque a arbitragem é justamente o momento em que eu driblo a lei econômica. Eu vou driblar a lei econômica, aproveitando um desequilíbrio que se produziu em um determinado momento e que eu aproveito para lucrar. Bom, mas vamos então a pensar assim. Esta lei de oferta e demanda, então, como vocês viram, é uma lei interessante. Ela explica muitos fatos econômicos, como por exemplo os mercados competitivos, mercados concorrenciais, mas não parece que, desde um ponto de vista mais profundo, eu pudesse tirar muito mais desta lei. Entretanto, nós vamos ver que existe um modelo de consumo através do qual podemos voltar a esta lei e dar a ela muita mais significatividade da que ele tem agora. Então, vamos começar por apresentar o modelo de consumo que se costuma chamar neoclássico, tá? Que provavelmente é o modelo mais importante que hoje em dia, pelo menos na economia formal, existe. Vejam bem, esse modelo neoclássico começa por tentar explicar o fenômeno de consumo. Ou seja, em vez de observar o fenômeno de consumo, que seria a atitude indutiva e empírica, ele pretende modelar esse fenômeno, pretende explicar. Tá? Então, ele quer deduzir, ele está querendo adoptar um ponto de vista abstracto, não material com relação a isso, não baseado
em nenhuma experiência. Ele quer explicar o fenômeno de consumo através de qualidades do indivíduo, porque estamos falando de consumo individual, não é? Então, para o modelo neoclássico, o consumo de um indivíduo é parte do comportamento desse indivíduo e deve ser explicado pela estrutura do indivíduo, pelas características, pela idiosincrasia do indivíduo. O seja, que é o que o indivíduo quer, que é o que o indivíduo não quer. Então, desde esse ponto de vista, se eu perguntasse a vocês que é o que um indivíduo quer, ou mais quer, provavelmente a resposta fosse que o que um indivíduo mais quer é satisfações. Ele quer se satisfazer, quer obter algo que nós qualificamos, seja como satisfação, tem que falar de felicidade, enfim, mas representa um indivíduo atual, por assim falar. Não, quem sabe, um indivíduo de outras épocas, de Idade Média, de outras épocas históricas. O indivíduo atual é um indivíduo que os filósofos calificam como hedônico, ou seja, ele está guiado pela busca do prazer, pela busca da satisfação. Então, desde esse ponto de vista, nada mais lógico que os neoclássicos tentem explicar o fato de um cara comprar coisas dizendo que essa compra brinda ao comprador uma satisfação. Até aí, vocês poderiam falar, olha, o Héctor está falando algo que é absolutamente redundante. Todo mundo sabe isso e colocar dessa maneira não me vai ajudar. Mas o que os neoclássicos fizeram, e isso sim é importante, é que eles deram a essa satisfação um valor quantitativo. Eles quantificaram a satisfação. Entende? Porque sentir satisfação não assim, desde um ponto de vista quantitativo, é difícil de explicar. Não existem 10 unidades de felicidade ou 5 unidades de satisfação. Mas os neoclássicos pensaram assim: vamos a procurar um equivalente monetário da satisfação. Ou seja, eu tenho tanta satisfação e essa satisfação vale R$30. Ou essa satisfação vale R$3.000. Eu posso me equivocar, quem sabe, em atribuir a satisfação à quantia exata de reais, mas a ideia de monetarizar a satisfação é uma ideia, até se podemos falar, audaciosa.